Boa tarde, bom sábado para você que acompanha o TV Revista. Vamos compartilhar muita leveza, muita cultura com informação de qualidade, é claro. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos visitar o Convento da Penha, conhecer também o metalúrgico que nas horas vagas constrói barcos. Também vamos aprender a fazer bolo usando gengibre. Sabia que somos os maiores produtores de gengibre do Brasil? E olha, tem muita coisa boa, tá? E música neste sábado, é claro, que agora fica por conta de mulheres incríveis, com vozes incríveis. Para começar, Auri. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós das gravatas, dos sapatos, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos, dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho, apesar do mal tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas pra
Acontece hoje a Romaria dos Homens, um dos pontos mais significativos da festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha. A missa de envio na Catedral de Vitória está marcada para 5 da tarde. Então, atenção que neste ano está mais cedo, viu, gente? E aí, na sequência, os fiéis saem em caminhada até o Convento da Penha, onde vai acontecer a missa de encerramento. E vai ter transmissão ao vivo pela TVE. Eu estarei lá com vocês, inclusive, viu, gente? E ó, para entrar no clima, a gente vai ver agora uma reportagem sobre o Convento da Penha. É o atrativo turístico mais conhecido do Espírito Santo, um marco arquitetônico, cultural e religioso. No meio da correria da cidade, entre carros, prédios e gente indo e vindo, tem algo que pode até passar despercebido, mas nunca deixa de estar ali. Lá no alto, a 154 metros de altura, está o Convento da Penha. Olha só, mesmo daqui de Vitória, o convento pode ser visto. Já se passaram anos e anos, a cidade mudou, mas ele continua ali, fazendo parte da paisagem e podendo ser percebido de diferentes lugares. E é por isso que, além de ser um marco histórico, ele também orienta o olhar das pessoas. O Convento da Penha, ele foi idealizado principalmente aqui na Avenida Nossa Senhora da Penha para que ele seja visto de longe, tanto por Vitória quanto por Vila Velha. Ele estabelece essa conexão intermunicipal entre as duas cidades. Quem está por Vitória consegue saber que distância está de Vila Velha, mais ou menos, e quem está em Vila Velha consegue se localizar em meio à paisagem, saber a que distância está do centro histórico. Saturnino de Brito, quando fez o plano de Vitória, quando fez o traçado urbano, ele referenciou muito a questão da malha viária que é utilizado no ponto de vista europeu para dar protagonismo para esses edifícios históricos. Então, sim, ele colocou a reta da Penha para que o convento fique bem em destaque. Para chegar lá no alto, o caminho passa pela Mata Atlântica e por uma subida marcada pelas pedras. O próprio caminho já guarda detalhes da época em que a estrutura foi construída. E a localização escolhida no século XVI não foi aleatória. E o Convento da Penha ele foi idealizado por Frei Pedro Palácios após, diz a lenda, que a imagem de Nossa Senhora das Alegrias apareceu 3 vezes em cima do alto do Morro da Penha e a partir disso ele idealizou o convento. Mas a gente também tem que considerar que o convento, nessa época, era também utilizado como ponto estratégico para visualizar a Bahia e prevenir possíveis invasores. E quando a gente chega aqui em cima, a visão muda completamente. Dá para ver o mar que cerca a Grande Vitória e as cidades ao redor. É realmente uma vista privilegiada. Aqui hoje nós temos uma estrutura com palco, banheiro, lanchonete. Mas há mais de 4 séculos, as construções eram simples. A capela principal mesmo só veio a ser construída quase 100 anos depois. Com o passar do tempo, o convento também se consolidou como o principal destino turístico do Espírito Santo. Um dos principais cartões postais aqui do estado do Espírito Santo, né? As pessoas conhecem muito fora do Espírito Santo, talvez fora até do Brasil, por conta das fotografias, desse aspecto de cartão postal. No aspecto desde as atividades de transporte, hospedagem, meios de hospedagem, a gastronomia, restaurantes, então todo o conjunto aí, né, das atividades características do turismo são afetadas positivamente por esse movimento que o convento gera aqui através dos fiéis que visitam. E aqui está o santuário que traz muita gente ao Convento da Penha. Mas assim como muitas coisas por aqui, alguns elementos mudaram de significado. Por exemplo, aquela janela que nós estamos vendo agora. Hoje é um ponto muito procurado para fotos, mas no início, cada guarda sentava de um lado para observar quem se aproximava. A gente está num patrimônio arquitetônico que está relacionado com o processo de ocupação do Espírito Santo, né? De ocupação das colônias portuguesas nas Américas. E, então, é típico das construções arquitetônicas desse momento. No alto de um morro, de um elevado, na entrada do mar, na saída de um rio que venha do continente, para que você pudesse, de um certo modo, observar e controlar a entrada e saída das pessoas para esse lugar em que está começando essa colonização, essa ocupação. Não que já não houvesse uma ocupação anterior à ocupação indígena, que a gente sabe, né? Inclusive os indígenas dessa região que a gente está, eles eram tidos como alguns dos mais violentos, assim, mais resistentes, vamos dizer, ao processo
processo de colonização. Então, é uma construção que está num local estratégico, tanto do ponto de vista de segurança das pessoas que aqui estavam, né, nesse momento inicial da ocupação, quanto essa perspectiva do alto, da montanha, que está muito relacionada à própria questão do cristianismo, né? O espaço também contava com áreas de convivência e celas utilizadas pelos religiosos. Então você tem tanto essa cela, que é essa unidade mínima de habitação, esse quarto, né, muito seco, muito simples que os padres ocupam, mas também a gente precisa entender que essas edificações, como essa igreja, a Igreja dos Seis Magos em Vila Velha, elas eram o ponto de ocupação, o ponto central, né? E o governo, vamos dizer assim, o Estado, a presença dele está nesses lugares. A igreja é o Estado, basicamente, nesse momento. E você tem também essa perspectiva da cela, como a gente inicialmente pensa. A cela em que você aprisiona alguém e você detém essa pessoa até que as autoridades da coroa chegassem, né? E o próprio nome do convento ajuda a entender a função desse espaço. A palavra convento significa convergir. Então, quando nós utilizamos esse termo dentro da vida religiosa, se torna que o convento é o lugar onde moram os religiosos. Tem pessoas até que pensam que essa palavra diz respeito apenas a freiras, mas não. A palavra convento é comum de dois gêneros para definir o lugar onde moram os religiosos ou as religiosas. Então, a palavra convento significa isso. Por isso, o Convento da Penha é o lugar em que converge tantas pessoas que vêm fazer aqui uma experiência de fé. E quem cuida dele mantém as duas funções, de manter a tradição da religiosidade e mostrar esse ponto turístico da cidade. O Convento da Penha nasce para ser um santuário de fé. Essa é a primeira perspectiva dele e é a que a gente procura também manter com muita fidelidade, porque você não pode perder o primeiro estímulo das coisas, porque é nelas que repousa a força originária, que é a mais pura. Entretanto, é claro, com o passar do tempo, a democratização dos meios de transporte e o incentivo ao turismo, o convento começa a receber pessoas que não vêm apenas para uma perspectiva de fé, mas também para conhecer um ponto turístico, conhecer aqui a história, a cultura, a arte, até os aspectos da mata e tantas coisas que envolvem o Convento da Penha. Mais uma vez, o Open Pancas, que é o campeonato de voo livre que abre o campeonato capixaba, coloriu o céu sobre os pontões. Bora conferir. Em Pancas, eles chamam a atenção. A gente olha e eles estão lá. Os pontões capixabas se levantam do chão como gigantes, imponentes. Paredões de pedra que passam dos 700 metros de altura. Impossível não notar. E dessa vez não são só eles que chamam a atenção. Entre os paredões, um colorido começa a tomar o céu aqui de Pancas. São os parapentes, que já fazem a alegria de quem está aqui. Mas antes de chegar lá em cima, tem todo um outro momento que acontece aqui embaixo. No pitch, os pilotos se encontram, trocam informação, falam sobre vento, estratégia. E a expectativa é lá nas alturas. No final, é quem chega no gol e em menor tempo e também acumulou pontos de liderança. O que é ponto de liderança? É você estar voando na frente do pilotão o tempo todo. Não ficar só esperando que alguém vá na frente e possa se prejudicar, né? Talvez o cara dá um pulo, erra uma térmica e cai. Então, esse ataque que ele faz também conta ponto para que não voe todo mundo num grupo só, um esperando o outro e fique aquela coisa monótona. Então, esse ponto de liderança, às vezes o cara que chega primeiro no gol não é quem venceu a prova, porque ele não liderou durante o percurso, ele não atacou, ele não se arriscou. Cada piloto chega com objetivo, tem preparação e muita concentração. Meu primeiro ano e assim, já escutei falar bastante, turma do Brasil e de outros países sempre frequenta Pancas, e esse ano a gente veio conhecer e realmente isso aqui é sensacional, uma atmosfera diferente. Primeira vez para valer, são 12 horas de viagem, a gente não conseguiu chegar antes para poder participar da prova treino, né? Mas a gente está aqui hoje e vamos com tudo aí, se Deus quiser fazer uma boa prova. E outros que já são veteranos por aqui. Nós voamos aqui a primeira vez, o grupo de meus amigos que vimos para competir nessa região no ano 2015. Depois de lá, vimos 2 vezes mais e agora nossa 4ª vez já para um campeonato, não? Para desfrutar desse lugar, desse ar e da organização que é fantástica, né?
O Open Pancas chegou à 6ª edição com mais de 120 pilotos de 6 países: Brasil, Estados Unidos, Espanha, Argentina, Porto Rico e Israel. Para a gente é só um orgulho ver o Open Pancas crescer e se fortalecer e se firmar no calendário nacional e mundial do voo livre. Construíram a maior festa do voo livre nacional. Eu viajo bastante e nunca vi uma festa desse tamanho, com shows, fogos. Foi incrível voar, foi incrível participar. Todo mundo de parabéns e mais feliz ainda que eu saí vencedor. E nós tivemos também capixabas no pódio, tá? O Rony Carminati, de Linhares, na categoria serial, e o Thiago Azevedo, do sul do estado, na categoria esporte. Parabéns a todos. Pessoal, agora é o seguinte, sabia que o Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de gengibre? Movimenta a economia, é bom para a saúde e, ó, dá para fazer receitas deliciosas com ele, tá? Até bolo, com caldo e tudo. Olha aí. Você pode até não saber o nome científico dele. Zingiber officinale. Estou falando do gengibre, um tesouro vindo do outro lado do mundo, mas que encontrou no Espírito Santo um lar para chamar de seu. De origem asiática, é cultivado há mais de 2.000 anos. O estado é hoje o maior produtor do Brasil dessa cultura. Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins são o berço desse rizoma poderoso. Sim, rizoma. Muita gente acha que é raiz, mas na verdade é um caule que guarda nutrientes e dá origem a novos brotos. E não é só o sabor que impressiona, não. O gengibre é rico em nutrientes, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e ainda é conhecido por aliviar enjoo. Pessoas que estão fazendo tratamentos quimioterápicos ou que constantemente sentem enjoos durante viagens longas, é interessante o consumo de gengibre, balinhas de gengibre, por exemplo, porque ele atua promovendo o aceleramento do esvaziamento gástrico e do intestino. Tão rico e potente, merece mais destaque nas nossas panelas, não é mesmo? Você pode usar ele in natura, né? Então, ralar o gengibre e colocar por cima de preparações, por cima de saladinha, também fica bem interessante. Também fica legal o uso dele fervido, né? A gente faz uma cocção desse gengibre, né? Então, usado em chás, usado em bolos também. Inclusive, a gente tem uma receitinha de um bolo maravilhoso que vem a seguir. Ouvi bolo de gengibre? Então, bora pra cozinha, que é onde a mágica acontece. Vamos começar com os ingredientes. 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de chá de mel, 1 xícara de açúcar demerara ou mascavo, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 30 gramas de gengibre, 1 colher de canela em pó e 1 colher de sopa de fermento em pó. Todo mundo pode fazer essa receita. Eu acho essa receita um coringa, sabe? Vai uma pessoa na sua casa, ou você precisa levar um bolo para uma visita, e aí você leva um bolo de gengibre, nossa, fica maravilhoso, porque ninguém espera, né, comer um bolo de gengibre. É hora de botar a mão na massa. Comece batendo os líquidos no liquidificador, os ovos, o leite e o mel. Depois vem o astro da receita, o gengibre. Açúcar e canela entram para completar o show de sabores. A farinha e o fermento, esses ficam de fora do liquidificador, viu? Coloque a massa em uma vasilha com a farinha de trigo. E por último, o fermento em pó. Continue mexendo até misturar tudo. Dica importante: deixe uma assadeira untada com óleo ou manteiga e farinhada. A assadeira de silicone também é uma opção. Massa homogênea. Hora de transferir para a assadeira. Olha a textura desse bolo. Depois é forno pré-aquecido a 180 graus. E para finalizar, calda feita na panela, com paciência e mexendo sempre. Quase tudo pronto aqui na cozinha. A calda já tá pronta e o bolo tá assando
Enquanto isso, a gente vai fazer o que a gente mais gosta, né? Bater um papinho. Amanda, essa foi uma das primeiras receitas que você fez com gengibre, né? Isso, e já fez um grande sucesso. Todo mundo já estava me pedindo a receita, porque realmente é um bolo diferente, um bolo de especiarias, assim, fica um sabor diferenciado esse bolo, né? E eu acho que muita gente tem dificuldade de trabalhar com gengibre devido ao seu sabor um pouco mais acentuado, né? Chama a atenção. O gengibre, ele é elegante, né? Ele tem ali a sua presença. Se o calor apertar, a dica da professora é um suco refrescante. 1,5 litro de água, 2 limões com casca e 2 rodelas de gengibre. Bate tudo e pronto. Um choque de frescor natural e saudável. E ali já fica um combo de antioxidantes. Já junta a vitamina C do limão com os antioxidantes do gengibre, com poder anti-inflamatório e só vamos, show resfriado. Bolo pronto por aqui, a Amanda vai só finalizar jogando a calda. E a gente vai experimentar esse bolo, né, Amanda? Já vou pegar meu garfinho, vou largar meu microfone. Vamos ver, hein? Eu vou também provar. Aprovadíssimo. Maravilhoso pro café da tarde. Da manhã, qualquer momento. Muito bom. Parabéns, Amanda. Obrigada, que bom que você gostou. Hoje você viu que o gengibre pode ser muito mais que um coadjuvante. É um ingrediente que chega de mansinho e com todo o seu perfume e sabor se transforma no protagonista da receita. Viu aí, né? Receitinha fácil, saudável e cheia de sabor. Essa matéria foi produzida pela equipe do Culturas do Campo, que é o programa que vai ao ar todo sábado às 7 da manhã aqui na TVE. E você pode rever a reportagem com calma para anotar a receita, tá? É só procurar no YouTube TVE Espírito Santo. E agora, gente, vamos com mais música? Com uma cantora que costuma dizer: hoje é o dia mais feliz da minha vida, todos os dias. Ananda Torres faz música para iluminar. Boa tarde, querida. Boa tarde, gente. Ótima, eu me sinto ótima. Forte, firme, sólida. Solidária ao mundo. Com a paz no peito. Dessas que dão jeito nas causas do medo. Hoje eu me aceito, tenho 1000 defeitos. Fiz deles piada, abaixei a guarda. Virei minha amiga, tirei a armadura das mágoas antigas. Tô de peito aberto e te quero perto. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. Que nada nos distraia do amor, que tudo nos atrai ao amor. Ótima, eu me sinto ótima, otimista e cósmica, conectada ao pulso natural da terra, livre da agonia de chegar primeiro. Grande é ser inteiro. TVE Revista está de volta e volta com um lembrete, viu, minha gente? Porque amanhã é o último dia para conferir a exposição Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, lá no Palácio Anchieta, em Vitória. O passeio vale muito a pena, viu? Olha só. Você está convidado para uma viagem entre luzes e sombra. Não há nada fantasmagórico por aqui, tá? Muito pelo contrário.
São 69 gravuras do artista holandês Rembrandt na exposição Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, que aguçam os olhares a pequenos e, ao mesmo tempo, grandiosos detalhes artísticos. Até porque, às vezes, é necessário chegar bem perto para enxergar o que existe nas obras. São 69 obras originais em que traz a obra do Rembrandt e a vida dele. Então a gente tem uma sala especial contando essa intimidade de Rembrandt, onde ele retrata a mãe, onde ele retrata a esposa, autorretrato. Ele fez mais de 100 autorretratos e a gente tem uma linha temporal disso, né? Ele é totalmente despido de vaidades nos autorretratos, então ele se colocava exatamente como era a fisionomia real dele. A gente consegue ter essa ideia de como o tempo foi passando para ele, e nas obras acontece a mesma coisa. O Mestre da Luz e da Sombra, título da exposição, e também como é possível notar pelas gravuras expostas. Repare o jogo entre a luz e a sombra na imagem desse homem sentado. Ele brinca com a luz e com a sombra, e muitas delas são provocadas pelo artista mesmo. Então ele faz questão de colocar um chapéu, faz questão de colocar... Tem personagens que têm a própria mão para provocar a sombra, para ele poder desenhar essa sombra e dar uma expressão maior na obra dele, né? Algumas obras são tão pequenas e outras com tantos detalhes que a gente precisa até de uma lupa para conseguir enxergar melhor e não perder nenhum detalhe, nenhum cantinho, nada da gravura que a gente escolheu ver. Rembrandt nasceu em 1606 e sua obra foi reconhecida durante o período barroco em Amsterdã. A exposição chega à Vitória depois de passar com sucesso pelo Rio de Janeiro e também por Belo Horizonte, colocando o estado na rota das grandes exposições. O reconhecimento da exposição é brutal. O capixaba está tendo a oportunidade de acessar 69 obras originais de Rembrandt e inéditas, com duas características muito especiais. Ela pega a multifaceta do Rembrandt, que a gente tem autorretrato, tem a mãe, tem mendigo, tem políticos, tem cenas bíblicas. Então dá para entender e dá para conhecer toda a genialidade do Rembrandt de uma carreira inteira. A democratização da arte e também a acessibilidade. O local conta com uma sala acessível, com obras táteis e libras. É a primeira vez que isso é feito no Espírito Santo. Então lá você tem recurso de libras, lá você tem braille, lá você tem áudio-texto, por exemplo, lá tem um áudio-texto para todos os 69 quadros. Ela tem peças táteis que você possa sentir. Então, assim, ela é inclusiva e ela é muito acessível. Essa é a última parte da exposição, uma sala imersiva. Aqui nas paredes do palácio vocês podem ver, como vocês estão vendo agora, as obras grandonas e ainda por cima em movimento, tá? Para você se sentir inserido de fato nessa exposição. E tem um detalhe, tem um cubo holográfico aqui, olha que barato. A gente consegue conversar não, né? Mas ver o Rembrandt em diferentes fases da vida dele fazendo exatamente as pinturas. Bom, você vai me dizer assim, poxa Vitor, você está entregando a exposição toda, está mostrando tudo? Nada disso. Para você sentir mesmo toda a emoção dessa exposição, você tem que vir aqui ao Palácio Anchieta. A exposição fica até o dia 12 de abril. Detalhe, gratuito, tá? Todo mundo pode vir. Vem, que é bem diferente assistir da televisão e estar aqui, ó, inserido no meio dessa grande exposição cheia de detalhes. Hoje e amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Palácio Anchieta, lá no centro de Vitória, esse passeio pelas luzes e pelas sombras. E agora é hora de mais música, agora com ela, que recentemente se apresentou no palco do Teatro Carlos Gomes, Mariana Coelho. Acende a vela, hoje não tem pressa. Uma paz em cada toque, noites de neon, desejo
sorte no jogo do amor. Você é meu destino, amor. Fogo que não se nega a incendiar. Chama que me pega a noite inteira. Te quero agora, diz que vem me ver. Não faz sentido outra noite sem você. Noite de neon, cê sabe como eu sou. Um gole e um poema, um salve e outra cena. Com jeito a gente chega lá, eu chego, ai, ai, ai. Sem medo vamos devagar, devagar, sem medo. Com jeito a gente chega lá, eu chego, ai, ai, ai. Sem medo vamos devagar, devagar, sem medo. Diz que vem me ver. Não faz sentido outra noite sem você. Noite de neon, cê sabe como eu sou. Um gole e um poema, um salve e outra cena. Imagine transformar cabaças, sacos de café e até cascas de árvore em arte. Há 12 anos, o inglês Richard Hoey, o Hoey, ele desembarcou no Espírito Santo e fez exatamente isso. Ele cria com a terra, com a vida, com tudo ao redor, mostrando que arte é aventura e descoberta. Eu acho que o Espírito Santo é muito particular, porque é um estado pequeno, em comparação aos outros estados no Brasil. E tem tanta variedade, as praias até as montanhas, a gente pode fazer isso em menos de 1 hora. E também, eu acho que a mistura de culturas aqui é muito rico. E, para mim, o que me interessa também é essa conexão com a terra. Tem muita produção aqui. Inclusive, os materiais que eu uso, ele está conectado com essa produção. Em mais de uma década por aqui, viveu a transição da própria arte, a mudança no estilo, no olhar. No primeiro fase, eu estava trabalhando muito com as ideias da linguagem, falado e escrito, e a linguagem portuguesa entrou no meu trabalho forte. E depois de algum tempo, começando em 2021, então faz 5 anos agora, eu comecei a me conectar mais com os materiais que estavam relacionados com a terra. Richard Hoey é inglês, mas há 12 anos se instalou no Brasil, especificamente no nosso estado. Primeira vez eu vim para o Espírito Santo. Eu vim só para passar um mês para visitar alguns amigos. E 1 ano depois, eu vim para morar. No início, eu estava dividindo meu tempo ainda entre Inglaterra e Brasil. Mas com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mais em casa aqui. E até hoje em dia, faz 6 anos que eu nem saio do Brasil. Cabaças, como essa aqui, sacos para transportar café, pele, para poder fazer aquele revestimento do tambor, sabe? Isso aqui é usado. Isso aqui, ó, é o nível bolha de antigamente, feito de madeira. Também lona de caminhão, que é isso aqui. Casca de sementes de uma árvore. Peneira, que utilizam para exatamente peneirar café nas fazendas. Esses são os materiais que o Richard utiliza na hora que ele compõe as suas obras de arte. Exatamente materiais para ficarem registrados na nossa memória, não se perderem com o tempo e, de alguma forma, que tem relação direta com a vida dele. Em alguns casos, na maioria das vezes, com a vida de quem também aprecia a sua obra. Essa vinda para o Brasil, para mim, foi uma fonte de muita inspiração, porque eu estava experienciando vida nova. A língua, o clima, as pessoas, as culturas, muitas informações. O que me move para fazer arte
É uma busca, é uma forma de entender a vida, a profundidade da vida, as grandes questões. Então, numa forma existencial. E te coloca num lugar onde você começa a pensar diferente e chega a respostas para mim. Cada um está buscando respostas para alguma coisa, né? E para mim é mais ou menos isso. E agora vamos conhecer um metalúrgico que também faz arte. E arte que navega no mar. É o Tainha, que nas horas vagas ele faz barco para pescadores. Se você já passeou pelo litoral capixaba ou pela Baía de Vitória, certamente chegou a dar de cara com barquinhos como esses aí. Agora, sabia que além de colorirem e enfeitarem nossas paisagens, eles também são um patrimônio histórico-cultural do Brasil? Pois é, há gerações eles são feitos por mãos caprichosas e olhares atentos, como os do Kleber. Sei observando os mais velhos, como sempre, porque eu nunca gostei muito de pipa, esses negócios. Então eu gostava de ficar vendo as conversas, os contos que eles faziam, as coisas. E tinha um amigo saudoso que já se foi, que tinha muito, que fazia isso aí. E eu gostava de ver, achava interessante. Eu fui ficando, fui aprendendo. E lá se vão anos e mais anos construindo embarcações aqui em Mário Cipreste, Vitória, onde ele mora. Mas bom, se vamos apresentar o Kleber para vocês, é melhor já ir dizendo que, por aqui, ele é conhecido por um outro nome. Tem um apelido de Tainha, que é o segundo nome de batismo meu, né? Que foi dado por um tio meu querido que já faleceu desde criança. E foi dado porque todo peixe que meu pai pegava, para mim, só tinha esse nome. Hoje o talento do Tainha é reconhecido por pescadores de várias regiões da Grande Vitória. Só para o pessoal da Ilha das Caieiras, ele construiu 18 embarcações no ano passado. Mas conta aí, Kleber, com tanta experiência, construir barcos virou, digamos, sua profissão? A minha função, meu trabalho é na área de metalurgia, serralheria, fazer telhado, fazer grade, trailer, faço tria elétrico pessoal. E a madeira é um ponto de fuga. Quando está muito saturado, é meu hobby. Ele toma conta de todas as etapas do processo de produção. Corta as tábuas, martela, faz os ajustes. Quando eu faço com essa madeira mais fina, eu consigo curvar de uma forma mais fácil. Que é ela aberta no chão, eu deixo ela como se fosse um delta, desenvolvi uma peça ali para poder fazer uma trava aqui. E venho fechando ela aos poucos até chegar quase no resultado. Mas fique sabendo que o processo de construção do barco não começa na montagem dele em si. É importante ter uma atenção especial com os materiais que vão ser utilizados, inclusive o tipo de madeira. Até porque não adianta o barco flutuar na água se ele não tiver também uma boa vida útil, né? Aqui eu uso jequitibá, eu chamo jequitibá de carvãozinho, mas eu compro garapa, oiticica, que é uma das melhores, louro vermelho, tem muita madeira. E ao contrário do que se pensa, ela é muito resistente à água. Só para se ter uma ideia, o Tainha leva de 3 dias a 1 semana para construir uma embarcação. E ela dura fácil mais de 20 anos. A dele mesmo já tem 13. O quê? Claro que tendo feito tantos barcos, o Kleber também já fez um para ele, né? E o nome não poderia ser outro. Ah, Tainha. Tinha que ser, porque todo mundo passa lá, Canoa de Tainha. Canoa de Tainha. É óbvio que eu não ia perder a oportunidade de dar uma volta no Tainha, né? E vendo essas paisagens, é fácil entender de onde surgiu essa paixão toda que o Kleber tem pelas canoas. A menos de 100 metros de casa, ele consegue ver a segunda ponte, a Orla de Cariacica, a Baía de Vitória e tudo de um ângulo no mínimo diferente. Mas sabe aquela pergunta clássica, com quantos paus se faz uma canoa? Então, ninguém melhor que o Tainha para respondê-la. Originalmente, com um só. E, inclusive, ele já fez uma dessas. Fiz duas, que é chamada, até o nome que o pessoal não gosta muito, mas é piroga, que é a canoa indígena de um pau só. Consegui por 2 vezes fazer. Mas devido ao material é muito difícil. Para nós aqui é extremamente difícil você conseguir uma tora a ponto de você conseguir talhar uma peça.
Mas essa que hoje é chamada canoa nossa, feita de várias tábuas, né? Que na verdade seria de um pau só, são de várias madeiras. Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, essas embarcações que o Kleber constrói por hobby carregam saberes transmitidos de geração em geração, que ajudam a contar parte da história da navegação ligada à pesca, ao transporte e à vida de comunidades ribeirinhas e costeiras do Brasil. Aliás, por falar em gerações, nosso amigo tratou de garantir que esses conhecimentos passem adiante. Assim, já está não ainda, né? Porque ele já está com 20 anos, mas faz comigo alguma coisa, pratica, conhece, sabe lidar com as máquinas, com ferramenta, conhece ferramenta. Então, é assim, a minha grande aposta de levar à frente. Mas calma, Tainha, que se depender do seu filho, o Yuri, esse legado estará em boas mãos. Eu tinha por volta de uns 12 anos, mais ou menos. Meu pai já foi me ensinando a fazer e eu tenho uma aptidão também por isso, eu sempre gostei. E acredito que é assim que vai evoluindo na vida as coisas, né? Aprendendo bem mais. E o nosso programa está terminando. Muito obrigada pela parceria de todos os dias. Lembrando a vocês que de segunda a sexta o nosso encontro é ao vivo e começa 12:00 em ponto, tá? E lembrando também, gente, que hoje tem Copa Espírito Santo, tem Festa da Penha com transmissão pela TVE. E olha só, fica aqui com a gente coladinho, porque a gente vai ouvir agora uma música maravilhosa para encerrar e depois tem mais programa maravilhoso. É logo ali com Karen VIP, mostrando as coisas e os lugares incríveis do nosso Espírito Santo. Ó, beijo, gente, bom final de semana. Fui! Solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração, coração sangrando toda palavração. A paixão por afã, místico plano de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si a sair, guardiãs, um divisor, um imã, branca é a tez da manhã, a sair, guardiã, um divisor, um imã, branca é a tez da manhã. Solidão de manhã, tomando assento, assombração, sangrando toda palavração. A paixão por afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si a sair, guardiãs, um divisor, um imã, branca é a tez da manhã, a sair, guardiãs, um divisor, um imã, branca é a tez da manhã, a sair, guardiãs, um divisor, um imã, branca é a tez da manhã, a sair, guardiã, branca é a tez da manhã.